Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia. A aula de hoje é sobre o México, como você pode ver aqui embaixo. Bem característico aqui esse cacto, né? Tem a cultura mexicana, uma cultura muito rica, a comida mexicana, uma comida maravilhosa. E antes eu quero mostrar para vocês o que está por trás dessa aula. Acho que é importante que vocês saibam, porque é o fundamento da aula. Então, a primeira pergunta que vem é a seguinte: cai bastante exercício sobre o México no vestibular? Eu fiz um estudo, um levantamento de várias horas, na verdade, muitas horas. Peguei todas as questões que caíram sobre México na história de todos os vestibulares. Eu tenho um site que eu pago para fazer isso, ele tem milhares de questões e eu consigo filtrar. Então, filtrando esse site, eu coloquei México e apareceu 165 questões sobre este país na história dos vestibulares. Eu acredito que questões de 1977, 78, 85, 90 são questões que já não estão contextualizadas e tratam de temas que sofreram muitas mudanças de lá para cá. É claro que algumas questões de geografia física elas são atuais, mesmo que sejam de 1990, da década de 90, porque placa tectônica, terremoto e clima, isso não teve grandes alterações neste período. Porém, eu achei interessante filtrar mais ainda, então eu fiz um trabalho manual mesmo, de ver questão por questão, li todas as questões dos anos 2000 até 2020, são várias, e preparei essa lista aqui para mostrar para vocês, se bem que eu tenho uma ressalva em relação a listas e temas que caíram, eu vou falar daqui a pouquinho para vocês. Então, por trás dessa aula que eu vou mostrar na lousa, tem todos esses assuntos que eu vou abordar de uma maneira, espero, dinâmica, rápida, que seja bastante produtivo e não dando tanta ênfase a pequenos detalhes, porque, pelo que eu sei, pelo que eu estudei, eu tenho certeza de que eles são menos importantes do que os fundamentos. Os fundamentos são muito mais importantes. Então tá aí apenas para sua curiosidade os assuntos que estão relacionados ao México e que já foram cobrados nos vestibulares do Brasil inteiro de 2000 até 2020, os mais recentes. O tema mais abordado, fronteira México-Estados Unidos, os fluxos migratórios. Na parte da economia fala-se bastante sobre industrialização tardia, um modelo de industrialização semelhante ao que aconteceu no Brasil, que é a substituição de importações. Fala também sobre as maquiladoras, que tem relação com a economia também, as indústrias, e este bloco econômico que é o NAFTA, atualmente o SMCA. Petróleo, terremotos, algumas questões de atualidades, que aí não adianta você pegar questões de atualidades de 2010 e achar que vai cair em 2020, né, gente? Por exemplo, teve um vazamento de petróleo naquele ano, 4 vestibulares cobraram algo relacionado àquele vazamento e o mais interessante, é aí que tá, tem questões de atualidades aqui também, questões de atualidades falando de política e crise econômica, é que o tema que é cobrado, apesar de estar relacionado a atualidades, ele é um tema essencial sobre o país. Então, por exemplo, caiu a questão do vazamento de petróleo, mas a pergunta sempre esteve relacionada à área onde se extrai petróleo no México, que é o Golfo do México. Que daí não é uma questão de atualidades necessariamente. Vocês entenderam o que eu quis dizer, gente? Então tem outras questões aqui que já foram cobradas, algumas no contexto, quando o assunto foi um assunto mundial, por exemplo, esse acordo transpacífico, que é um acordo envolvendo vários países do Pacífico, incluindo Estados Unidos, China, e até países da Aliança do Pacífico, que é um bloco econômico formado por México, Colômbia, Peru e Chile. 4 países emergentes bem poderosos dentro da América Latina. Então envolveu aí a Aliança do Pacífico, o Acordo Transpacífico, foram assuntos abordados na época, onde este tema foi notícia nos jornais. Principalmente o Acordo Transpacífico, quando os Estados Unidos resolveu se retirar deste acordo, que seria um acordo comercial para facilitar as transações comerciais entre os países do Pacífico, por conta da posição estratégica que eles têm, facilidade de comércio marítimo entre eles. Então eu estou falando isso para vocês não ficarem presos, muito menos para vocês ficarem encanados com questões quando vocês vão ver mesmo na apostila ou na internet,
questões que caíram sobre o México e você se sentir assim um pouco chateada, falando, nossa, eu não sei esse assunto, como que eu conseguiria responder essa questão? Não, na verdade a questão ela tinha relação com o que aconteceu na época. E a essência é sempre muito importante, a estrutura, o fundamento é mais importante do que a especificidade. Tá, galera? Então tem aqui os assuntos que já foram cobrados. Eu deixei um bom tempo na tela, se você quiser você volta um pouquinho o vídeo ou ver aqui novamente. Pode dar um print, você pode pesquisar um pouco sobre o tema, se você realmente quiser ter um pequeno diferencial. Mas vai por mim, fique tranquilo que o que eu vou mostrar na lousinha é mais do que suficiente. Beleza, pessoal? Então deixa eu só fazer um ajuste aqui, colocar a nossa lousinha. E agora a gente vai estudar um pouco mais sobre este país muito interessante, muito curioso, com uma cultura muito rica, que é o México. Inclusive a culinária mexicana é muito apreciada por muitos brasileiros, eu mesmo gosto bastante de uma comidinha mexicana. Então vamos lá, gente. Primeira coisa que eu quero falar para vocês é em relação à localização do México. O México, por mais que as pessoas falem espanhol, e por mais que ele pareça ser um país da América Central, ele é um país da América do Norte. Isso é uma coisa legal, importante que vocês tenham em mente, tá? É um país da América do Norte. Então a América do Norte é formada por Canadá, Estados Unidos e o México. Isso já é pano suficiente para que a gente trabalhe algumas questões. Apesar de ser um país da América do Norte, ele é bem diferente culturalmente, socialmente e economicamente dos outros dois países da América do Norte, que é o Canadá e os Estados Unidos. O México, diferente de Canadá e Estados Unidos, é um país emergente. Então ele é um país emergente, não é um país de economia considerado economia desenvolvida, como o Canadá e os Estados Unidos. Outra característica é o fato do México, assim como os países da América Central e da América do Sul, terem sido no passado países de colonização do formato para exploração. Você lembra de ter estudado isso, né? Colonização de povoamento, exploração. Não é o único motivo, a gente não pode se prender apenas a isso para justificar o fato do México ser um país menos desenvolvido, ou mesmo o Brasil, Argentina, Chile, Peru, outros países. É porque foi colônia de exploração. Mas sem dúvida nenhuma, o modelo econômico que foi implementado nesses países lá no passado, relacionado à agricultura de grandes propriedades, os latifúndios, onde tinha o plantation, e também as fortes desigualdades sociais que existiam desde aquela época, são traços marcantes ainda nos países da chamada América Latina. Então tá aí outra informação importante. O México, apesar de fazer parte da América do Norte, quando a gente faz uma divisão da América física, ele é da América do Norte. Mas quando a gente faz uma divisão da América, levando em conta os aspectos socioeconômicos, linguísticos e históricos, do México para baixo, entre aspas, para o sul, então México, América Central e América do Sul, fazem parte da América Latina. Então o México ele é da América do Norte, mas ele é também da América Latina. São países que falam português, espanhol, a maioria, não todos. São países que, em geral, foram colonizados para exploração e são países com fortes desigualdades sociais e socioeconômicas e, além de tudo, desigualdades regionais, tá? Socioespaciais. Isso significa que algumas áreas dos países são muito desenvolvidas e outras áreas são muito pobres. Isso acontece em todos os países da América Latina e o México não é diferente. Então tem áreas mais ricas, desenvolvidas e áreas mais pobres, inclusive dentro das cidades. Caso você não saiba, né, a cidade do México, que é a capital, que fica mais ou menos assim no centro, é uma cidade com mais de 10 milhões de habitantes. Portanto, a cidade do México é uma mega cidade. Megacidades são cidades com mais de 10 milhões de habitantes, mas cheia de problemas também. É uma mega cidade com megas problemas.
E os problemas eles são inclusive relacionados à desigualdade social que existe dentro do país e dentro da cidade também. Então, áreas mais ricas e áreas periféricas. É uma cidade, assim como acontece com São Paulo, que é um centro econômico importantíssimo para o país e também sofre problemas ambientais. A poluição que ocorre na Cidade do México, ela é muito grande e é agravada até por uma condição física do país. E eu quero falar sobre aspectos físicos com vocês agora mesmo. O México, ele está localizado numa região que está muito próxima ao contato de placas tectônicas. Então tem uma placa tectônica que passa bem aqui, assim, ó. Passa não, né? O contato de placas tectônicas, ó. Então tem uma placa aqui. Aqui tem uma outra placa. Aqui tem a placa do Caribe. Aqui, tudo isso aqui é placa do Caribe. E aqui tem uma outra placa tectônica menorzinha chamada placa de Cocos. Para lá é a placa norte-americana. Aqui. E para cá é placa sul-americana. Então, como o México está localizado numa região de contato de placas tectônicas, existem terremotos com frequência no país. Então, por causa do limite das placas, principalmente aqui Caribe e Cocos, para cá já é placa norte-americana e para cá é placa do Pacífico e aqui sul-americana, que tem uma outra placa que é a placa de Nazca, no limite de placas sempre está sujeito à formação de terremotos. Terremoto é um dos assuntos cobrados com frequência nos vestibulares e se tem um terremoto forte naquele ano, a chance de cair terremoto no México é grande, mas a pergunta sempre está relacionada a uma coisa que não muda, que é a posição do país em relação às placas, o limite de placas, o contato, o atrito e a formação de terremotos. Eu vou tirar esse esboço que eu fiz das placas, ele não está perfeito, tá? Mas é mais ou menos essa posição e até para não ficar muito poluído aqui o nosso desenho. Mas então, por conta do limite das placas, tem informação de terremotos no México. E isso também está relacionado à posição das placas tectônicas, explica o relevo mexicano. O México, ele tem a presença de duas grandes cadeias montanhosas. E a Cidade do México fica justamente no meio, num platô. Tem montanha, montanha e no meio uma área entre essas montanhas onde fica a Cidade do México. Essas montanhas aqui, elas são chamadas de sierras. Nós temos a Sierra Madre. Sierra Madre Ocidental. E aqui a Sierra Madre. Vou pôr só as iniciais, tá, gente? Para não ficar muita coisa escrita. Ó. Sierra Madre Oriental. Então são as montanhas, são bastante elevadas. Essas montanhas também interferem no clima no México. O clima mexicano, para vocês terem uma ideia, aqui tem uma corrente marítima fria e ela faz com que o clima nessa parte do México seja muito seco, deserto. É um deserto que depois ele dá continuidade ali na região sudoeste dos Estados Unidos, do Arizona, né? E esse deserto aqui no México, ele é chamado de deserto da morte, porque muitos mexicanos acabam perdendo a vida tentando cruzar esse deserto para chegar nos Estados Unidos, aqui nessa fronteira, que nesta parte onde tem o deserto não é tão vigiada assim. Então eles tentam passar pelo deserto, acabam perdendo a vida ali. E a montanha também dificulta a passagem das massas de ar para a parte onde está a Cidade do México, ou na parte norte. Então é uma região de clima relativamente seco e aqui muito seco. Já nesta porção leste do país, por conta da corrente marítima do Golfo, é uma região que tem os climas mais chuvosos. Às vezes quando eu estou desenhando eu não consigo ficar olhando aqui para vocês, tá, gente? Mas vocês tenham paciência. Climas mais chuvosos, especialmente nessa área onde o México tem o clima tropical aqui. Tropical, bastante chuvoso. Essa região do México, inclusive, não é tão povoada, justamente por ser uma região mais florestal, climas bastante chuvosos, mas é uma área economicamente importante essa região do Golfo,
mesmo que ela tenha bastante chuva e até mesmo com muitos furacões, os furacões, a rota dos furacões, eles sempre surgem aqui no Mar do Caribe, aqui na região dessa parte aqui que é chamado de Golfo do México, essa partezinha aqui, tá vendo? Que aqui já é Estados Unidos, tá, gente? Aqui Estados Unidos. Então aqui no Golfo do México, porque tem água quente e o mar quente, então além de chover bastante nessa parte do litoral oriental do México e também na região, nessa parte mais ao sul aqui, sudeste, onde tem florestas e tudo mais, ela é propícia à formação de furacões. E esses furacões, eles acabam indo, a maioria deles, em direção às planícies centrais dos Estados Unidos, também a região da Flórida, nos Estados Unidos. Mas apesar dessas dificuldades climáticas ou dessas particularidades, o Golfo do México, para o México, ele tem uma importância econômica muito grande, porque é aqui no Golfo do México, gente, onde estão localizadas as maiores reservas de petróleo. Então vai guardando essas informações que eu falei sobre o México até agora. Vamos recapitular. América Latina, América do Norte, bem diferente dos outros países da América do Norte, faz parte de um bloco econômico chamado NAFTA, que atualmente ele tem outro nome, porque ele passou por um acordo recente de mudanças. Ele chama US de Estados Unidos, USM de México, CA de Canadá. É um bloco econômico que tem 0% de impostos, mas lembra que as pessoas têm dificuldade para passar do México para os Estados Unidos. Então tem a questão do NAFTA, tem a questão das montanhas e terremotos por causa das placas, tem o lance dos furacões e climas mais chuvosos da parte direita, aqui na parte leste, por conta da água quente e desta região que chama Golfo do México. No Golfo do México tem muito petróleo e o petróleo é um dos principais recursos de exportação do México e é lógico que quem compra muito petróleo são os Estados Unidos da América. Além do petróleo, o México ele é um grande produtor de alguns recursos minerais, como chumbo e a prata, é um que merece destaque também para o México. Vou anotar aqui aleatoriamente algumas coisas para vocês irem lembrando também, tá? Prata, o petróleo, deixa eu ver o que mais que tem importante aqui para falar sobre o México. O México, gente, por ser um país emergente, ele tem aquela pirâmide etária, que é uma pirâmide etária semelhante à do Brasil. Então ela tem a base da pirâmide que está estreitando e o topo ficando cada vez mais largo. Pirâmide típica de país emergente. É uma outra característica até que óbvia sobre o México. Então, eu já falei para vocês um pouco sobre os aspectos físicos, humanos, e agora eu vou focar um pouquinho mais nos aspectos econômicos, mesmo já tendo falado sobre petróleo e mineração, que são recursos fortes no México. Preste bem atenção que este é um dos temas também que foi muito explorado ao longo da história dos vestibulares e é um tema que realmente é importante, é o que eu vou falar agora para vocês. Vou utilizar um roxinho aqui, gente, vamos lá. O fato do México pertencer a um bloco econômico junto com os Estados Unidos e o Canadá, onde qualquer produto produzido nos Estados Unidos pode ser comprado por um mexicano sem que o México cobre impostos desse mexicano, ou o contrário também, qualquer produto fabricado no México pode ser comprado por um americano ou um canadense sem que o governo do Canadá ou o governo dos Estados Unidos cobre impostos, facilita muito que empresas se instalem nos outros países para aproveitar as vantagens competitivas que esses países têm, as vantagens territoriais. Isso aí é até chamado de guerra fiscal, às vezes. É o que o país faz para atrair indústrias do mundo inteiro, por exemplo, abaixando impostos. O México, se liga no que eu vou falar que é muito importante, tem uma mão de obra muito mais barata do que nos Estados Unidos, concorda comigo? Então os mexicanos eles aceitam receber salários menores do que os americanos. E o que aconteceu? Por conta dessa fronteira e a proximidade, a estratégia de muitas empresas americanas, e a logística favoreceu isso, a logística do transportes e a proximidade geográfica, fez com que empresas americanas instalassem várias indústrias em território mexicano.
Então esse desenho que eu estou fazendo são umas indústriazinhas instaladas do lado do México. Porque olha só que sacada. Você instala a indústria no México, produz no México e depois o americano consegue comprar o produto sem que o governo americano cobre impostos. Essa facilidade de não cobrar impostos fez com que muitas indústrias americanas se instalassem no México. E essas indústrias, elas têm um nome bem específico que eu quero que você guarde aí, são chamadas de maquiladoras. Pode lembrar de maquiagem, sim, porque elas são americanas, mas elas estão maquiadas de mexicanas. Parece que são mexicanas, mas são americanas. Então, um exemplo verdadeiro aqui para vocês. Existe uma empresa de microfones e equipamentos de som muito famosa, com equipamentos de altíssima qualidade, chamada Shure. Se escreve assim, ó, Shure. Nem sei se a pronúncia exata é essa, mas é uma marca de microfone. Se você quer saber se o microfone Shure é original, você pega o microfone, tira a cápsula dele e dentro dele vai estar escrito Made in Mexico. Se o microfone, e a marca é americana, hein? O microfone original é fabricado no México. Como muitas chuteiras, tênis, roupas são fabricadas na China, muitos são fabricados no México. Por que isso acontece? Porque é muito mais barato utilizar a mão de obra de um mexicano, já que ainda essas fábricas, apesar de serem muito automatizadas, ainda precisam de muita mão de obra humana. A mão de obra no México é muito mais barata. Então, um americano que quer comprar um microfone Shure, ele pode comprar um microfone fabricado no México e pagar um preço barato, porque não tem imposto entre os países. Imagina um mexicano tendo uma aula dessa aqui que eu estou dando para vocês, ele entende essa parte só da aula e fala, então eu vou sair daqui e vou morar nos Estados Unidos, já que tem esse acordo econômico, esse bloco econômico. Não, né, gente? Porque limita-se à passagem de produtos, não de pessoas. Então é muito interessante, isso já foi motivo de muitas charges e cartoons aí na internet. Por exemplo, na fronteira do México com os Estados Unidos, um buraco, e nesse buraco está escrito, tem o logotipo do McDonald's, aí o americano vendendo coisas para os mexicanos, mas do lado tem uma placa proibido a passagem de mexicanos. Então isso tem relação direta com esse lance da imigração, fronteiras, controle muito grande, controle físico e dificuldade até para os mexicanos conseguirem visto permanente para morar nos Estados Unidos. E por outro lado, o acordo comercial, ou seja, o fluxo de mercadorias é grande, mas o de pessoas nem tanto. Então, gente, deixa eu só recapitular para ver se não ficou faltando nada. Basicamente é isso. Vou citar algumas coisinhas que apareceram em questões de vestibulares, mas muito pouco, mas é legal que você saiba. O México é um país católico, então isso já foi cobrado uma vez no vestibular. Só para citar a diferença, tipo, os Estados Unidos ele é uma maioria protestante, no México é católico. Não interfere em nada na imigração. Mas interfere, por exemplo, na época teve uma discussão, não sei se vocês já ouviram falar ou lembram, em relação a liberar aborto, essas coisas, e também sobre o uso de métodos contraceptivos e a posição da igreja na época. Então foi citado o México em uma das questões do vestibular. Outra coisa, além desse lance do catolicismo, tem a cultura que é muito rica, né? E o sul dos Estados Unidos tem muitos mexicanos e eles vão lá para trabalhar e eles acabam interferindo bastante na cultura, positivamente, né? Do sul dos Estados Unidos, naquela região que chama Sun Belt. Então, atualmente, muitos mexicanos já se estabeleceram de forma definitiva nos Estados Unidos, e quando tem um candidato dos Estados Unidos que adota uma postura mais restritiva em relação à entrada de imigrantes, ou até punitiva, tentando mandar mexicanos que moram nos Estados Unidos de volta para o México, ele acaba não conseguindo tantos votos nesses estados que ficam mais ao sul dos Estados Unidos, justamente porque muitos são mexicanos que até conseguiram, já têm filhos, já são gerações de imigrantes que acabam, alguns deles, interferindo sim até nas votações. Interessante isso, né? Bom, pessoal, é isso, tá? É um país muito interessante, é um país emergente,
é um país que tem uma economia muito semelhante ao Brasil quando você pensa nas questões históricas, porque é um país que demorou para se industrializar, então ele é chamado de industrialização tardia, que significa que enquanto a Europa já tinha se industrializado, os Estados Unidos, o Japão, o México, o Brasil, a Argentina ainda eram países muito baseados na exportação de produtos agrícolas. O milho é um produto agrícola importante do México, viu? Tanto que a comida tem bastante coisa de milho, batata, né? Aí o que acontece, galera? Esses países eles demoraram mais para se industrializar. E quando eles se industrializaram num modelo chamado substituição de importações. Como os países desenvolvidos, durante as guerras, eles tiveram que parar de produzir bens de consumo normais, tipo geladeira, fogão, televisão, rádio, e tiveram que focar mais em produtos voltados para a guerra, países como México, Brasil e Argentina, que ainda não tinham se industrializado e viviam importando esses produtos dos países ricos, tiveram que... Sabe aquela história de quando a água bate na bunda, né? Tiveram que se industrializar às pressas para poder abastecer o mercado interno, que tinha uma demanda por esse tipo de produtos. Então esses países eles acabaram, quando se industrializaram... Nossa, passou uma bota fazendo o maior barulho aqui. Quando eles se industrializaram, eles receberam tecnologias, indústrias e até mesmo investimento externo, capital, mais moderno que já existia lá fora. Então agravou aquela situação de desigualdade socioespacial dentro do país. Algumas áreas receberam indústrias modernas, tecnológicas, muitas delas de tecnologia estrangeira e às vezes de capital estrangeiro também, enquanto outras áreas ficaram, parece que presas ao passado, mais pobres, menos desenvolvidas. Mas tudo isso tem um lado positivo também, né, gente? Não podemos pensar apenas do lado negativo, porque, querendo ou não, gerou emprego, gerou desenvolvimento, aumenta o PIB desses países, até mesmo as maquiladoras no México, né? Elas têm o lado positivo, apesar de muitas vezes nos vestibulares abordarem mais o lado crítico, o lado negativo dessas empresas maquiladoras. Mas, gera emprego, gera desenvolvimento, aumenta o PIB, acabam pagando, às vezes, impostos, mesmo que sejam pequenos, porque tem aquele lance da isenção de terrenos e tudo mais. Mas outras empresas também podem se favorecer produzindo peças, produtos para essas empresas maiores. Então é um assunto legal que eu acho que vocês têm sim que ter um ponto de vista crítico, mas ver o lado positivo do país. Uma outra questão que eu lembrei também que já caiu num outro contexto foi falando sobre o posicionamento político do México. O México, juntamente com a Colômbia, até mesmo com o Chile, muitas vezes eles tiveram um posicionamento político mais, digamos que, da direita e alinhados aos Estados Unidos, tá? Mas isso em 2018 teve eleição no México e pela primeira vez, eu acho que nos últimos 80, 100 anos, parece, algum governante da chamada esquerda entrou ao poder no México e, ao mesmo tempo, né, nos Estados Unidos, o Donald Trump. Então isso aí acabou estremecendo um pouco as relações comerciais entre os dois países, mas vale ressaltar que o México tem uma dependência econômica muito grande dos Estados Unidos. Inclusive, nos anos 2000 até 2008, em 2008 isso aí estourou, mas teve uma crise financeira mundial em 2008 e o México foi muito afetado justamente por ser muito ligado aos Estados Unidos. Até lembrei uma charge aqui uma vez que eu vi, que era o tio Sam, manja aquele carinha dos Estados Unidos, ele estava espirrando e do lado tinha o México na UTI. Quer dizer, um resfriado nos Estados Unidos colocaria o México na UTI justamente pela alta dependência dos Estados Unidos. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Façam sim alguns exercícios sobre o México, mas sem neura, tá? Acho importante fazer exercício sobre o México, mas sem focar em pontos muito específicos. Tentem pegar esses pontos mais gerais. E eu sei que vocês gostam muito de estatísticas, né? O que cai e o que não cai no vestibular, isso acaba até tranquilizando um pouco. Então volta lá no comecinho da aula, tira um print daquela planilha que eu fiz
e dá uma analisada ali nos assuntos. Vocês vão ver que a maioria deles eu acabei abordando aqui durante a aula. E deixa eu olhar aqui rapidinho. Deixa eu ver se tem alguma outra coisa aqui que dá para recapitular. Bom, já falei sobre isso aqui, tudo, os terremotos. Isso aqui, por exemplo, ó, remessa de dinheiro dos emigrados é coisa que é muito fácil de deduzir durante o exercício, né? Então era um exercício de Enem, inclusive, que falava assim, muitos mexicanos vão morar nos Estados Unidos. Esses mexicanos moram nos Estados Unidos, eles mandam dinheiro para a família que fica no México. Muitos mandam dinheiro para a família que fica no México. Aí era exercício de Enem, então tipo, a pergunta era algo assim, qual é o meio que proporciona que estes mexicanos possam enviar dinheiro para as famílias que estão no México? E a resposta era meios de comunicação. Então são exercícios muitas vezes indiretos, tá, gente? Que nem aqui, ó, a MC G20. O México é um país que faz parte do G20, que é o grupo dos países... Eu tô falando, eu acabei não colocando na tela. Deixa eu fazer a transição aqui para vocês. Desculpa. Só um minutinho. Gente, enfim, eu não estou conseguindo colocar de novo a tabela, mas depois vocês olham lá. O México, ele faz parte desse grupo G20, que são os países... na verdade, nem são 20, são 19 ou 21, não lembro. São os países emergentes. Então, às vezes aparece o tema México em questões de vestibulares, mas é só para citar numa lista e às vezes a pergunta nem tem relação direta com isso. Então é isso mesmo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui. O negócio das drogas, cartel, tráfico, tudo relacionado à fronteira, já que o México ele é uma rota, né, para poder entrar nos Estados Unidos. Então ele acaba sendo sim uma região de problemas relacionados a cartel de drogas. Inclusive tem uns grupos terroristas não, de narcotráfico terríveis no México, muito, extremamente violentos. Você já deve ter ouvido falar. Eu nem vou citar o nome aqui para não dar palco, né, para esses caras. Então é isso, moçada. Eu acho que é uma aula que não é longa, tá? Apesar de eu ter me prolongado até aqui em tempo, mas eu tentei abordar as questões que são mais cobradas nos vestibulares, mas é muito legal você olhar às vezes mais de longe, sabe? Olhar onde está o México, que grupo que ele faz parte, é da América Latina. Então a gente vai ver ao longo de outras aulas aqui no futuro características da América Latina. Então o México está inserido dentro desse contexto. É isso aí, obrigado. Espero que vocês tenham gostado de mais uma aula de geografia e que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre este país com essa cultura muito rica e muito interessante. Valeu, moçada. Até a próxima.